A graça e a paz, queridos irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos compartilhar aqui sobre o capítulo de número 19 do nosso livro Restituição de A a Z. Nosso querido pastor Wilson Oliveira da Silva, amém? E hoje nós vamos falar do capítulo 19 sobre a restituição da família. Família. Primeira coisa que eu quero dizer, fica no final, quero te dar um testemunho sobre isso. Te dar um testemunho sobre isso da minha vida, tá bom? Mas eu quero ler aqui só o final da história, do que nós vamos usar José como um parâmetro e como norte de restituição de família, tá bom? A palavra de Deus fala em Gênesis 41, de 50 e 52. Isso aqui é algo que é o principal que tem a ver com o que a gente quer falar aqui nesse capítulo de hoje. Antes de chegar à fome, Gênesis 41, 50 a 52. Nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Assate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Então, a primeira coisa, o filho dele simboliza: Deus me fez esquecer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a segunda coisa o segundo é Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, quem é José? Qual é a história de José? José, ele é o filho de Jacó, e ele é o filho de Raquel, esposa que Jacó amava, e José, ele tinha um propósito da parte de Deus. Então, te escreve aí no comentário: eu tenho um propósito na minha vida. E José, ele foi escolhido para governar por Deus lá na frente o Egito, porque haveria ali 7 anos de vacas gordas, ou seja, de abundância, e depois 7 anos de vacas magras, fome. E José foi usado nesse contexto para salvar o povo naquela época, porque 7 anos de fome ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive. E aí o que acontece, querido? José, ele foi um filho de Jacó, que ele era muito amado. Jacó tinha uma ligação emocional muito forte com ele, dava para ele roupas especiais, né? A túnica, né? Uma das passagens que fala de José. Quero inclusive te recomendar, leia lá em Gênesis, a história de José, é muito preciosa, assim, é algo muito poderoso você ler a história inteira de José. José era um homem que ele sempre tinha, algo que me impressiona na vida de José, que tudo que ele fazia, a Bíblia fala, e o Senhor estava com José. Você pode escrever isso também no comentário: o Senhor está comigo, ok? Então, José, ele, nesse tempo de angústia que o povo ia sofrer, José, ele foi escolhido para livrar o povo. E José, na casa do seu pai, ele era um homem que recebia, além desse tratamento, mas é porque ele era justo. José era um filho abençoado. E os irmãos olhavam para ele só como predileto do pai. Mas, na verdade, em José não havia dano. Ele era uma bênção na família, ele era uma bênção na casa do seu pai, ele era uma bênção ali para os seus irmãos, ele era uma bênção para todos. Um dia ele teve um sonho. E aí o sonho dele foi: olha, eu vi o sol e a lua, as estrelas, e 11 estrelas se dobrando perante mim. 2 vezes isso. E aí os irmãos e o próprio pai falaram para ele: mas calma aí, você está querendo dizer que nós vamos nos dobrar diante de você? Olha que coisa. Eles foram usados para interpretar o sonho, que depois José seria o interpretador de sonhos, né? Olha que coisa poderosa. Muitas vezes da sua casa, menosprezando aquilo que você é, ou muitas vezes falando, ou às vezes abençoando mesmo, a sua casa vai revelar o seu propósito. Então, cuidado, para você não rejeitar aqueles que Deus colocou perto para ver o propósito que Deus tem na tua vida. Então, José, com 17 anos, chegou no Egito. Como que foi a situação de José? Os irmãos escolheram matá-lo. Uau! Fisicamente mesmo, acabar com a vida de José. Falaram: esse menino, ele é presunçoso, ele se acha demais. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote aqui em casa. Então vamos matar ele. Só que na hora que levaram ele para matar, Judá falou: não vamos matá-lo. E aí todos repensaram, falaram: então vamos deixá-lo aqui e vamos vendê-lo lá para o Egito.
E ele foi vendido, foi levado até o Egito, com aproximadamente 17 anos. Então, a acusação que vinha sobre a vida de José era injusta. José, ele era um bom filho, um bom irmão. José, ele era uma bênção na vida da tua família. Mas ainda assim ele foi injustiçado. Foi vítima, de fato, de acusações que não eram verdadeiras. Na verdade, José ele só foi vítima de inveja. Engraçado que isso acontece mesmo nas famílias. Mas, ok, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, chegando lá, José foi escravo, trabalhou, serviu, cresceu, prosperou. E aí, ele foi trabalhar na casa de Potifar, que ele era o governador do Egito. Potifar, ele era como se fosse ali um dos maiores nomes no reino de Faraó. E aí a mulher de Potifar, provavelmente você sabe a história, foi agarrar José. E aí ela foi agarrar José e por José ser justo ele foi preso. Sabe, muitas vezes pessoas ficam amarguradas e angustiadas por conta de injustiça. Mas olha a vida de José. Olha a vida de José. E a Bíblia diz que até na cadeia o Senhor estava com ele. Então, você precisa ter clareza. José, ele entendeu que ele tinha um propósito. Ainda não sabia qual. José não sabia qual. Chegando na cadeia, ele foi lá ajudar o copeiro do rei. Estava o copeiro e o padeiro presos. E ele ajudou o copeiro. Ele falou, quando você for lá, restituído, ele deu uma visão. Teve uma visão. José teve um sonho, uma visão e falou para o copeiro, mas quando você restaurar, lembra de mim, eu fui preso injustamente. Não me permita ficar aqui na cadeia, me ajuda. E o copeiro esqueceu dele por 2 anos. Tem noção? 2 anos. Então, olha o nível de problemas que José viveu. Para ele poderia ter em si uma questão de vitimismo, uma questão de uma vida de ó céus, ó vida, ó azar. A minha vida só acontece em coisas ruins. E de fato aconteceram coisas ruins. Mas ele continuou servindo o Senhor, mesmo na cadeia. José, deixa eu falar uma coisa, os filhos de Deus foram chamados para liderar. José mesmo na cadeia liderou. E foi uma bênção na cadeia. Mas, qual era o propósito de Deus? Que José livrasse toda a nação, todo o povo, todo o mundo naquela época de fome. E ele foi e teve ali a restituição da sua honra. Ele teve um sonho, foi chamado a Faraó, e Faraó estabeleceu ele como primeiro-ministro do Egito. Então, ou seja, ninguém poderia ter mais autoridade do que ele e Faraó. Faraó tinha maior autoridade e ele era o segundo. Então, a restituição na vida de José começou pela honra, porque tudo aquilo que difamaram ele, Deus o honrou. Então você não precisa ficar falando o seguinte, eu vou atrás da minha justiça, eu vou atrás de me justificar, eu vou atrás de desfazer as calúnias. Deixa eu te dizer algo, a família injustiçou José, Potifar injustiçou José, o copeiro injustiçou José, mas ele permaneceu servindo o Senhor com alegria. Sabe o que aconteceu? Deus o honrou. Deus o honrou. Não fica tentando procurar honra para si. Não fica tentando procurar se justificar. Não é a vontade de Deus para você de você ficar tentando fazer defesas próprias. Em momentos que você tem sido injustiçado, quero dizer para você, simplesmente fique em silêncio e deixe Deus trabalhar. Vou repetir. Momentos que você se acha injustiçado e que de fato foi vítima, fique em silêncio, sirva a Deus com alegria e deixe o Senhor trabalhar. Deus ele não é injusto e não permite que a injustiça permaneça e prevaleça. E José ele teve a restituição da sua honra, da sua posição. Mas, chegando lá, naquela posição que ele estava, José já era um homem agora. Ele saiu, chegou lá no Egito com 17 anos. Agora ele já estava com 30 anos. Então, a gente vê essa história, parece que foi, eu estou te contando aqui resumidamente, parece que foi assim, um piscar de olhos, mas não foi. Demorou 13 anos para todo esse processo passar. 13 anos. Mas José, ele agora também tinha a oportunidade de salvar todas as nações. De falar da fome, de falar do contexto. Mas o que aconteceu? Sabendo do contexto da fome, os irmãos dele foram para o Egito. Foram para o Egito para procurar comida, para saber o que ia fazer. E olha que coisa, Deus queria restituir, restaurar a família de José. E o que aconteceu? José teve um encontro com eles. Queridos, essa é uma das passagens bíblicas mais emocionantes. É algo lindo de ler. É algo lindo.
Leia lá, é lindo, é lindo. Mas José, como a gente disse, teve Manassés, e ele falou, eu esqueci das coisas do trabalho que eu tive da casa do meu pai. Então, ou seja, para restaurar e restituir a sua família, são 2 passos. O primeiro é, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Então, para restaurar e restituir a sua família, tem que existir algo chamado perdão. Perdão. Não existe restauração de relacionamento sem perdão. Talvez você pode falar para ele, mas eu sou a vítima. Eu sou a pessoa que fui injustiçada. Deixa eu falar uma coisa para você. Perdão não serve para mostrar quem tem razão. Perdão serve para restaurar relacionamentos. Perdão não serve para dizer quem está certo ou quem está errado. Perdão é para livrar a minha alma de veneno. Falta de perdão, mágoa, ressentimento, todo tipo de dureza de coração vai gerar em você e em mim, se nós guardarmos isso, tristeza, e vai ser um veneno na minha vida e na sua vida. O perdão é a libertação mais poderosa que Deus tem para alguém. Eu sei que muitas vezes nós oramos por pessoas para que espíritos malignos saiam da vida dela. E sim, nós temos o poder para isso. Mas deixa eu te falar, nenhuma oração minha tem poder de tirar o perdão do teu coração. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo e ter uma clareza que o perdão é benéfico e é uma bênção na sua própria vida. Então, o perdão, tem que ter o perdão. O perdão, para ter uma restituição da família, é o primeiro passo. Então, o que é o perdão? Ele restituiu dentro. Lembra que eu tenho repetido várias vezes? Nós não vamos conquistar nada fora sem antes ter conquistado dentro. Dentro. E aí o que acontece? Ele restituiu dentro, falou, teve um filho chamado Manassés, ou seja, Deus me fez esquecer. Eu não estou mais preocupado, agora eu perdoei, eu estou zerado com a minha família. Eu estou resolvido com a injustiça, com o que disseram, com o abandono, com o excesso, eventualmente, com o julgamento, com a falta de crédito. Eu não sei o que a sua família pode ter errado com você, mas nunca vai haver uma restituição familiar se não houver em você perdão. Então tem tantos casos. Então, tem o caso de inventário. Me deixaram para trás. Tem o caso de momentos de cuidar do pai ou da mãe, só eu que cuidei. Teve caso de talvez eu precisar de uma ajuda financeira e me deixaram para trás. Teve o caso de que não apoiaram o meu relacionamento, o meu casamento. Ou teve caso de discussão, briga, discórdia. Faz anos que eu não falo com os meus familiares. Você e eu precisamos primeiro perdoar. O primeiro passo para a restituição. Então não ache que você, sendo vítima como José, você tem o direito de ficar ofendido. Isso só vai fazer mal para você. Isso é um lixo que foi colocado na tua porta. Ao invés de você deixar na rua para o lixeiro levar, você trouxe para dentro da tua vida. Tira o lixo. E sabe o que é engraçado? Todo lixo atrai mosca. Teve uma vez que eu que ajudo muitas vezes aqui em casa, né, fazendo as coisas, e aí eu tava tirando lixo e tinha muita mosca no lixo que tava onde a gente deixa guardado para pôr na rua pro lixeiro retirar. E aí tinha muita mosca. E eu tava tentando abater as moscas e tirar as moscas. É um ambiente ruim onde tem mosca, né? Mosca incomoda, mosca é muito ruim, me incomoda bastante. E aí eu me lembro que aquele dia eu tentando tirar as moscas, eu falei, tá bom, vou focar em tirar o lixo aqui. Tirei o lixo, pus para fora, a mosca sumiu. Na hora o Espírito Santo falou ao meu coração, não se preocupe com demônios que te rodeiam. Simplesmente tire o lixo da mágoa para fora. Quando você tira o lixo, a mosca vai embora junto. Então, talvez você tenha vivido uma vida atormentada. Talvez você fique incomodado, talvez você vê postagem das pessoas e fica chateado, ressentido, triste. Deixa eu falar para você, perdoe. O primeiro passo para a restituição da sua família é perdoar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você é alguém que está magoado com alguém da sua igreja. Sabe, a igreja é a nossa família espiritual. Perdoe. Perdoe. Não guarde. Seja restaurado, restituído também na sua família. Perdoe, libere isso do teu coração e volte a viver no convívio familiar. Então, meus queridos, o que acontece? É muito significativo a gente ver o quê? Que Deus fez ele esquecer as coisas do pai. Isso aponta para Manassés. E ele precisava passar por isso, virar a página, seguir em frente. Para quê? Porque ninguém vai conseguir prosperar
que é Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, ninguém vai conseguir prosperar sem antes esquecer. Tem coisas que você quer conquistar para a tua vida, quer ir para frente, mas a falta de perdão ela é uma amarra, ela é uma bola de ferro no tornozelo, prendendo com o passado. Libera isso. Então, para sua família ser restaurada, para sua família ser completamente restituída, precisa do perdão. Deixa eu dizer algo para você. Deus criou a família para ter 3 coisas: prazer, satisfação e alegria. Vou repetir. Prazer, satisfação e alegria. Se em alguma medida a sua família não tem isso, ela precisa ser restituída através do perdão. Através do perdão. E o segundo passo, para a gente ir para o final, depois eu quero dar um testemunho, é a restituição familiar. O que aconteceu? Alguns anos depois, como eu falei, a família de José veio para o Egito. Só que a família não reconheceu ele. Não reconheceu, mas ele reconheceu os irmãos. Mas como ele já tinha resolvido dentro dele, quando ele encontrou os irmãos pensaram, puxa, ele vai nos matar. Nós pensamos em matar ele, mudamos de ideia, nós vendemos ele para o Egito, ele passou toda essa pressão, agora ele é maior. Lembra o sonho que teve no começo? Lembra o propósito de Deus que teve no começo? Então, a primeira coisa do sonho se cumpriu. A família foi boca de Deus para cumprir o sonho de José. E aí o que aconteceu? Eles se prostraram diante de José e José lembrou do sonho. Talvez, como seria a gente nesse momento? Era hora de falar, tá vendo? Seus picaretas, seus Zé Ruela, seus manés. O sonho que eu tive, vocês duvidaram, ainda me perseguiram, está se cumprindo a vocês aí ajoelhados. Não foi essa a atitude de José. José falou, não, levante, sou eu, José. A Bíblia diz que ele foi para dentro, depois você lê essa história, que ele chorou, que se ouvia os urros dele. E aí ele voltou, abraçou, beijou, e os irmãos ainda pensaram, ele vai fazer mal. Ele falou, não, vai lá atrás do pai, tá tudo certo. Deus, não, olha o que José falou, não foram vocês que me colocaram nessa posição de vítima. Eu saio hoje dessa posição de vítima. Eu saio dessa questão de eu ser o coitadinho. Eu saio dessa condição de eu ser o rejeitado, de eu não ser o amado. Eu saio da posição de vítima. Olha o que José falou. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou adiante por um propósito. Foque no propósito de Deus na sua vida. Para que você possa ser o canal de restituição da sua família. Escreve aí no comentário. Eu sou o canal de restituição da minha família. E aí, meus queridos, José teve o tempo com eles e restaurou. E olha que coisa poderosa, essa restauração de José foi algo tão precioso, foi algo tão fundamental na história que a restituição da família de José gerou as 12 tribos de Israel. Jacó, que era Israel. Então, as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Mas só poderia ter essa nação com as 12 tribos por conta da restituição, que José foi o canal para a família dele. Então, deixa eu dizer, talvez você pode ter sido mais atacado, ou talvez você nem tenha na sua família, mas um propósito eu quero dizer para você. Você é um canal para a restituição da sua família. Vou repetir para você. Você é um canal para a restituição da sua família. Deus quer restituir isso, no nome de Jesus. E aí, findada essa história, essas 12 tribos, eles voltaram a viver como irmãos. Ter um relacionamento restituído, abençoado. Dessas 12 tribos, desse povo de Israel, na verdade, especificamente da tribo de Judá, mas dessa nação veio Jesus Cristo, que é aquele que veio restaurar e restituir a família de Deus. Então nós podemos ser redimidos, porque Jesus fez essa obra. E Jesus veio de uma resposta da restituição familiar de José. Olha a importância da restituição. Então eu quero deixar para você essa mensagem. Pensa. Tenha clareza. Olha o que José falou. Não foram vocês que me fizeram mal. Claro que os irmãos tinham feito mal, mas o que ele está falando? Eu tinha um propósito para ser cumprido. E a resistência de vocês, na verdade, foi Deus que me trouxe à frente para te abençoar. Você é o canal de a bênção chegar na tua família.
Eu quero falar algo aqui que a palavra de Deus nos ensina, que ela fala que Josué disse, olha, vocês eu não sei, vocês de fora eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é engraçado? Josué não foi perguntar para a família dele se eles iam servir o Senhor. Josué fez um decreto espiritual. Engraçado que é a mesma raiz do nome, né? José, Josué. E aí, meus queridos, sabe o que acontece? Jesus, ele veio para restaurar completamente a sua família e te fazer um canal disso. Te fazer uma pessoa que tem uma unção para isso. Você não precisa ficar perguntando para tua família. Faça decretos espirituais. Perdoe dentro. Restaure fora. Restitua fora. E seja você um canal da bênção de Deus. Amém? Para edificar a tua fé, eu quero dar 2 testemunhos de questão familiar. Eu me converti em 2007. Hoje eu sou casado, né? Eu conheço a minha esposa, foi minha namorada desde o ano 2000. Nós namorávamos, éramos muito apaixonados um pelo outro. Entretanto, eu não tinha Deus. Ela se converteu 1 ano depois que a gente começou a namorar, mas também não se tornou uma discípula de Cristo. Era apenas alguém que tinha tido uma experiência de salvação. Isso é poderoso, mas não basta parar aí, tem que ser um discípulo, né? Como a gente viu por aqui, ser um filho discípulo. E aí, meus queridos, o que acontece? Foi muito ruim nosso relacionamento, nós brigávamos, mesmo apaixonados, mesmo nos amando muito, nós brigávamos muito. Era muito complicado. E aí, nesse meio, começou a entrar mágoa, né, traição, começou a entrar várias brigas, envolvia família, envolvia um monte de coisa. Mas em 2006, nós resolvemos ir morar juntos. Né? Eu era amaziado. Deixa eu dar um recado para você que está vendo esse vídeo. Se você é amaziado, se case. Faça um compromisso para a vida toda. E aí eu me amaziei e aí piorou a situação. Nós começamos a brigar ainda mais. Foi muito ruim mesmo. E nós nos separamos. Nos separamos no começo de 2007. Em março de 2007, ela foi para o encontro, me convidou para ir também. E lá eu tive uma experiência com Deus e me converti. E eu quis ali restituir a minha família. A gente estava separado, já não queria mais saber um do outro, mas ali eu me converti, eu entendi que eu era o José da minha família. Eu era aquele que tinha que restituir a minha casa. Eu já tinha um filho com ela, nosso filho já tinha 3 anos de idade, ia fazer 4. E nós, ali no encontro mesmo, ela me falou, olha, eu não vou restaurar o relacionamento, eu já estou inclusive em outro relacionamento, conhecendo outra pessoa, me relacionando com outra pessoa. E ali, olha que coisa poderosa, dentro eu resolvi. Eu perdoei. Perdoei todo o passado, perdoei aquela circunstância, perdoei tudo. Mas ela não quis. E a gente saiu ali do encontro e eu continuei orando pela minha família. Orando pelo mover de Deus. E olha, milagre poderoso aconteceu. De fato, assim, o relacionamento que ela estava terminou. Eu também tive algumas questões, mas me resolvi. E eu orando, a célula me ajudando, os pastores orando comigo, me ajudando. Nós, depois de 3, 4 meses, restauramos o relacionamento. Ela voltou para casa. Depois de mais 4 meses, eu me converti em março. Em novembro do mesmo ano, nós nos casamos. E hoje nós temos 18 anos depois, né, te contando. Claro que nós passamos por um processo de restituição e restauração da nossa vida, mas Deus restituiu. E ali foi uma grande bênção e Deus fez na nossa vida. Algo poderoso. Depois nós ajudamos tantos casais. Então olha o que acontece. É o que aconteceu. Nós esquecemos do passado e aonde foi a dor, Deus nos fez prosperar. Então, o nosso ministério, nós ajudamos já muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, mas principalmente muitos casais. Que é o quê? Eu sei que ali não foi só eu, ela, e Deus não queria que nós sofrêssemos. Mas Deus pegou essa dor, essa maldição e reverteu em bênção. Deus é especialista em fazer isso. E Deus restituiu a minha família. Ela voltou para casa, meu filho voltou para casa.
nós restauramos, nós aprendemos a viver uma vida de casado à maneira de Deus, e tivemos mais 3 filhos. E hoje nós desde então, desde lá do começo, sempre servimos ao Senhor, servimos a nossa comunidade, servimos aos irmãos para falar do propósito de Deus para o casamento, para abençoar famílias. Deus é um Deus de família. Não permita que não permita que o diabo tire a fé da restituição da sua família. Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. E o último testemunho que eu vou dar, nesse mesmo final de semana, quando eu me converti, eu era alguém muito difícil, queridos, muito difícil. E aconteceu uma circunstância 2 anos antes, quase 3 anos antes, que a minha mãe morava no interior do estado e nós fomos lá passar um ano novo. Eu era jovem, tinha 18, acho que 17, 18 anos, não, 19 anos já, né? Já tinha um filho nascido. E nós fomos passar um ano novo lá e teve um problema, uma discussão, uma contenda muito grande lá. E eu fiquei sem falar com a minha mãe 2 anos e meio, quase 3. E naquele final de semana que eu me converti, a minha mãe veio para São Paulo para fazer outras coisas. E quando eu a encontrei, no mesmo domingo que eu me converti, então eu voltei, eu encontro no final de semana, você vai na sexta, volta no domingo, eu participei do culto, e no domingo à noite eu encontrei a minha mãe, na casa da minha avó. Eu abracei a minha mãe, e chorando, olha, deixa eu falar, querido, foi a mesma história nesse sentido de José, tanto com a minha esposa quanto com a minha mãe. Elas não queriam mais relacionamento comigo. O coração delas estava endurecido por conta de coisas que eu fiz, né? Mas o coração delas estava endurecido. Mas eu perdoei a minha esposa lá no encontro, dentro, e perdoei a minha mãe também. E eu encontrei a minha mãe, a abracei, chorando, e ela ficou estática. Estática, não falou nada. Eu falei, mãe, me perdoa esses 2 anos. E olha, minha mãe que errou, tá? Mãe, me perdoa. Eu te peço perdão. O filho deve honrar o pai, a mãe, quer te pedir perdão. Mas ali, nosso relacionamento, assim como com o da minha esposa, não foi imediatamente restituído. E eu fui orando, e depois de um tempo a gente se acertou. A minha mãe não era convertida. A minha mãe não conhecia o Senhor. E foi assim muitos anos. E o que aconteceu? Depois de muitos anos, eu fui frequentemente ao interior e a minha mãe várias vezes me falou, olha, o seu casamento é uma inspiração para mim. A sua conversão é uma inspiração para mim. Mas ela ainda não tinha se convertido ao Senhor. Então eu quero dizer para você, os da sua casa, eles estão olhando para você. Permita a bênção, assim como foi com José, a bênção de Deus em tudo na tua vida, impactar a tua família. E aí o que aconteceu? Mais para o final da vida da minha mãe faleceu no ano de 2024, eu estou gravando em 2025, então ano passado, e a minha mãe começou a buscar mensagens aí na internet, como você está vendo esse vídeo, começou a ver mensagens, ela veio, eu orei com ela algumas vezes, ela entregou a vida para Jesus, mas ainda assim eu queria algo mais. Só que aconteceu, ela contraiu um câncer, e a minha mãe, queridos, eu vivi separado dos meus pais, foram divorciados, e eu convivi com meu pai, porque a minha mãe entendia que ela era muito nova e tinha outras coisas para conquistar e para fazer, e cuidar dos 2 filhos mais novos ia ser um peso para ela. E aí, o que aconteceu? Nesse contexto, né, vamos olhar por essa ótica, fui rejeitado pela minha mãe, como criança. Tivemos muito problema, tivemos esse problema. Eu nunca tive mágoa da minha mãe por conta disso, não, de verdade. Nunca tive mágoa. Mas concorda que é uma rejeição? E aí as coisas foram andando, teve essa experiência que eu contei. Depois a minha mãe e eu viemos restaurando o relacionamento. Isso, eu fui orando por ela, Deus foi fazendo. Mas ao final da sua vida, ela estava bem debilitada na sua saúde. E eu fui lá cuidar dela nos últimos dias da vida dela. E ela já estava com dificuldade de falar. Ela entendia, mas estava com dificuldade de falar. E ali eu, mais uma vez, reforcei. Falei, mãe, você acredita em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus que perdoou os seus pecados? E ela, chorando, entregou a sua vida para Cristo.
numa confissão ali, eu e ela no hospital. E quem estava do lado da minha mãe no último dia de vida dela era eu. No último momento de vida dela era eu. E o que eu quero dizer isso? Deus restituiu completamente o meu relacionamento com a minha mãe, Deus restituiu completamente o relacionamento com a minha esposa. Eu fui o canal nesse aspecto, um dos canais de salvação da minha mãe, um dos canais de salvação da minha irmã. Deus quer restituir a sua família e que os relacionamentos sejam uma bênção, sejam amorosos. Eu queria deixar para você esse testemunho. Talvez eu poderia ser aquele que me faria de vítima no caso da minha mãe. Ela me abandonou, nós ficamos sem nos falar, mas não. Eu procurei ser um canal de bênção na vida dela depois que eu me converti, inclusive até seu último dia de vida. Eu estava lá. Ela talvez me abandonou por não entender, foi o melhor que ela deu, não é uma crítica a ela. Mas eu estava lá molhando a boquinha dela com algodão. Relacionamento totalmente restituído, restaurado, abençoado. Eu orando por ela todos os dias. Nós falávamos, ela veio na minha casa, me viu pregar, achava lindo isso acontecer. A mesma coisa minha esposa. Eu poderia me colocar numa posição de vítima, ela não quer mais a restauração, ela não quer mais o relacionamento, mas não, eu orei, eu busquei a restituição e Deus deu. Deus é um Deus de restituição familiar. E aí, nesse contexto, nós restauramos, nos casamos, e hoje eu quero dizer, a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus é a minha esposa. Então, aonde talvez você teve perda, teve problema, vai ser o lugar de cura para outros, salvação para outros, de bênção para outros, cumprimento do teu propósito. E hoje, posso te falar, meu casamento é o lugar de maior alegria, minha família é o lugar de maior alegria, prazer e satisfação que eu tenho. Que você possa ser inspirado no nome de Jesus. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.